paz do Senhor. Vamos estar começando hoje uma meditação expositiva dentro daquilo que o Senhor nos conceder, a graça que o Senhor nos conceder, sobre a epístola de 1 João. Ok? Vamos começar falando sobre o autor e sobre o local e sobre a data. O autor é tradicionalmente atribuído como sendo o apóstolo João, que é João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. Tanto o Evangelho de João quanto a primeira carta de João, a segunda e a terceira carta de João, não tem uma denominação, não tem uma apresentação, tal como as cartas apostólicas possuem uma apresentação. Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja, fulano de tal. Aqui já não. João começa da mesma forma como ele começa o livro do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Ele não começa com uma apresentação de si mesmo. Ele começa fazendo uma apresentação de Jesus. Então, por ele não se denominar, por ser uma carta com um autor anônimo, isso levanta algumas questões. Algumas pessoas dizem que não é João, que poderia ser um discípulo de João. Outros fazem divisão entre João, o ancião, João, o presbítero, divisões que não fazem muito sentido. Mas a tradição, ou seja, desde os primeiros pais da igreja, desde os discípulos dos apóstolos, quando toda a geração apostólica morreu, os que vieram depois deles defenderam, sustentaram, a igreja sustentou, a tradição da igreja sustentou que tanto o Evangelho quanto a primeira, segunda e terceira carta eram de João, apóstolo. Ok? Defendendo essa visão, eu pontuei aqui 3 argumentos que são argumentos que você encontra dentro da própria palavra de Deus, dentro do próprio Evangelho, dentro da própria carta e dentro do próprio Evangelho, de que esse texto foi escrito pelo apóstolo João. A primeira evidência interna é que era um judeu da Palestina. Quem escreveu, ele conhecia a Palestina. Era alguém que conhecia o pensamento judeu, a tradição judaica, as expectativas, os anseios, as esperanças do povo judeu, E era alguém que fazia muito, e em sua narração ele faz uso do Velho Testamento como um judeu normalmente fazia. E aí eu marquei algumas referências sobre o uso do Velho Testamento. Marquei uma referência aqui em João, Evangelho de João 6, versículo 46. Corrigindo, João 6, versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Mais precisamente, Isaías 54, versículo 13, É onde está escrito isso. Então, ele tinha um conhecimento do pensamento judeu, das tradições judaicas do povo, das expectativas, e conhecia a Palestina. Vamos ler também João,
capítulo 1, versículo 44 e 46. João capítulo 1, versículo 44 e 46. 44. Ora, Filipe é de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então era uma pessoa que conhecia sobre as cidades, né? Conhecia sobre a expectativa de Nazaré, ou seja, pode sair alguma coisa boa? É uma crença e um provérbio, ou seja, era um pensamento judeu, então ele entendia sobre o que as pessoas daquele local pensavam. João 2,6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretos. Os judeus tinham que, quando entravam numa casa, eles tinham que se lavar, né? Eles tinham que lavar pelo menos os pés e as mãos, né? Se o rosto, né? Se estiver suado, lavar, se banhar, porque não era um banho de corpo todo, né? Eram as partes que entravam em contato com a sujeira, né, das ruas. Então eles limpavam essas partes, purificavam essas partes para poder entrar dentro da casa, né? Isso era um costume deles, né? E João conhecia esse costume. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento era uma testemunha ocular, né? Comprovado pela exatidão dos detalhes de tempo, espaço e incidentes dados no Evangelho, né? Esse escritor, que nós denominamos como João, que a tradição da igreja denomina como João, ele é comprovado que ele era uma pessoa que esteve realmente com Jesus, que realmente conheceu o Evangelho, porque quando ele começa a descrever tanto o Evangelho, ele começa a mostrar com detalhe. Quando ele diz na sua carta o que vimos com os nossos olhos, né? Ou seja, ele mostra que ele era uma pessoa que esteve presente. João 1,29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele está escrevendo algo que ele participou. Ele estava lá neste momento, né? Era uma testemunha ocular. Pelo esboço dos caracteres, por exemplo, André, Filipe, Tomé, Natanael, a mulher de Samaria, Nicodemos, peculiaridades desse evangelho. Então era alguém que sabia mesmo os detalhes daqueles momentos que aconteceu. Ele estava presente, era uma testemunha ocular. Terceiro argumento, com base nos primeiros argumentos e no segundo argumento, está a conclusão por eliminação, tendo em conta o conhecimento do círculo mais íntimo dos discípulos. Vai ver no Evangelho que ele estava por dentro das discussões, dos que os discípulos falavam, dos que os discípulos pensavam, ele estava dentro do círculo mais íntimo, né? Este é o único evangelho que se refere a um dos apóstolos com a expressão a quem Jesus amava. Está lá em João 3,23. No lugar de seu nome, fala assim: este é aquele a quem Jesus amava. Você vai ver essa expressão. Ele não usa o próprio nome. Ele não disse João, ele disse aquele a quem Jesus amava. Quando ele falava em João, ele falava em João Batista. Mas quando ele falava de si mesmo, ele fala aquele a quem Jesus amava, né? Além do mais, qualquer leitor cuidadoso, ou se você fizer uma boa observação, observaria que João, filho de Zebedeu, um dos mais destacados dos discípulos, não é mencionado pelo nome no Evangelho. Ou seja, ele não menciona ele pelo nome em nenhuma parte. São argumentos simples, né? Mas são os argumentos contrários não são argumentos fortes ou o suficiente para contestar a veracidade desses argumentos, ok? E para concluir essa parte da autoria
gostaria de ler algo que eu marquei aqui no comentário, de John MacArthur. Esse anonimato reforça de forma veemente a identificação da igreja primitiva dessa epístola como sendo de João, o apóstolo, pois somente alguém com um status tão conhecido e proeminente quanto o de João seria capaz de escrever com tamanha autoridade inconfundível, esperando a completa obediência de seus leitores, mesmo sem se identificar claramente. Ele era bem conhecido pelos leitores, portanto não precisava mencionar o próprio nome. João e Tiago, seu irmão mais velho, eram conhecidos como os filhos de Zebedeu, aos quais Jesus deu o nome de filhos do trovão. João era um dos 3 companheiros mais próximos de Jesus, junto com Pedro e Tiago, tendo sido testemunha ocular e participante do ministério inicial de Jesus. Além das 3 epístolas, João foi o autor do 4º evangelho, no qual se identificava como discípulo a quem Jesus amava, e o discípulo que se reclinou sobre Jesus na última ceia. Ele também escreveu o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse ele já se identifica, como sendo João. E um último argumento o mesmo estilo, a mesma forma como que o estilo literário, o vocábulo que foi usado para escrever o Evangelho de João também é usado para escrever a carta. É claro, com algumas diferenças, mas penso assim que as pessoas elas mudam um pouco com o tempo, elas melhoram. Algumas pessoas vão dizer que não era João porque João era uma pessoa iletrada, mas quando a palavra de Deus disse sobre não ser uma pessoa iletrada ou cursada ali, quando se fala referente a João e a Pedro, principalmente no livro de Atos, quando eles começam a falar, e começam a falar e pregar, então eles são levados perante o Sinédrio, e lá no Sinédrio alguém questiona eles, isso. Alguém questiona, mas esses realmente tiveram com Jesus, porque pela forma como eles falam, e são pessoas que não tiveram instrução. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, ela não está querendo dizer que são pessoas que não conhecem, ou que não sabem ler, que não sabem escrever, no sentido literal. Mas são pessoas que não passaram por uma escola rabínica, por uma escola com um conhecimento profundo aos pés, de forma a se tornar um doutor, como foi o apóstolo Paulo. Mas são pessoas que tinham um certo conhecimento, sim, suficiente talvez para escrever e para ler. Ok? Vamos adiante. Para nós concluirmos, local e data. Possivelmente é considerado que João escreveu essa carta após ele ter escrito o Evangelho de João, bem após ele ter escrito o Evangelho de João, lá na cidade de Éfeso, onde ele congregava, onde ele pastoreava, e ele era também pastor e bispo, uma linguagem mais adequada, à realidade da época, da cidade, da região, da região da Ásia Menor, que compreende aquelas 7 igrejas que a gente vê no livro de Apocalipse. E João, ele estava lá naquela época, e possivelmente ele escreveu no final do 1º século, por volta do final do 1º século. Ele já estava bem avançado em idade, o tom que ele é sustentado, essa evidência pela fala dele, meus filhinhos,
filhinhos, né, vos escrevo, ou seja, mostra que era uma pessoa que já tinha era mais, pelo menos mais avançado do que aqueles que ele, a quem ele liderava, ok? Uma das datas possivelmente foi entre 90 e 95 depois de Cristo, posterior ao Evangelho de João, como eu já falei. É assim que ele terminou de escrever o Evangelho, ele escreveu essa carta, bem como as outras duas, visto que em 95 se deu uma perseguição, ou seja, 95 foi nos últimos anos do primeiro século, se deu uma perseguição iniciada pelo imperador Domiciano. E possivelmente para as igrejas da Ásia Menor, né, sobre as quais ele era bispo, é que possivelmente para quem ele escreveu, né, possivelmente para os irmãos da igreja da Ásia Menor. Originalmente, possivelmente essa carta foi escrita para eles. Então essa é a nossa introdução. Ainda vamos falar em um outro vídeo, ainda introduzindo, antes de iniciarmos o capítulo 1, outras observações. Nós falamos hoje sobre o autor, o local e data. Espero que isso sirva para a sua edificação. Fique conosco. Queremos estar dando continuidade a este estudo. E, ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.